plot twist! Hablado. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos escutando. Está começando mais uma edição do Duplo Twist Hablado. Hoje nós vamos falar do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística que aconteceu na última semana lá em Lauro de Freitas, na Bahia. E olha, a gente teve uma grande competição, tanto na categoria adulta quanto na categoria infantil. Então, vamos começar aqui falando do nosso Campeonato Brasileiro. Eu sou o Gabriel Gentili e comigo aqui estão a Malu, o Gabriel Ursi, o Gabriel Lincoln e o Bruno. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom, então vamos começar falando da competição adulta no feminino. A gente teve ali uma grande competição. Acho que o principal destaque que a gente pode falar é que acho que pelo menos todo mundo passou bem, né? Não tivemos grandes... Eu lembro que ano passado a gente teve bastante casos de lesão no campeonato. Bastante não, né? Teve alguns casos de lesão no Campeonato Brasileiro. Esse ano parece que todo mundo passou bem, graças a Deus. E acho que um nome assim que foi o mais aclamado no final da competição foi o de Jade Barbosa, que levou o título no individual geral. Para quem não lembra, faziam 4 anos que ela não competia em todos os aparelhos, então voltou com tudo aí fazendo o individual geral para levar a medalha de ouro. O pódio do individual geral ainda teve também a Júlia Soares com a prata e a Lohane Oliveira com o bronze. A Flavinha e a Rebeca, elas também competiram no brasileiro, mas elas não fizeram solo, né? Elas foram poupadas ali no aparelho, por isso não estão na classificação do individual geral, mas a Rebeca levou o ouro nas assimétricas na trave, a Flavinha levou a prata na trave, e também outro destaque aí que a gente teve nessa competição foi a Andresa Lima do GNU, que ganhou o último ouro ali no salto sobre a mesa. Ela também teve um ótimo dia no primeiro dia de competição, onde ela terminou na liderança do individual geral. No final, ela terminou na 4ª colocação. Então é isso, né? Vamos lá começar a discutir sobre como foi essa edição do Campeonato Brasileiro. Aí, quem quer começar aí e falar sobre a competição? Eu quero falar só mais um destaque da competição, que foi a Lohane, né? Foi muito bom também ver a Lohane voltando a fazer individual geral. A gente sabe que ela mesma falou, até em entrevista pra gente, que todo ano ela sempre bate ali na trave, que esse ano tá parecendo que tá encaminhado, assim, para ela conseguir fazer individual geral, até no Mundial. Então eu fiquei muito feliz também com a competição dela, ela pegou a medalha de bronze, e eu fiquei muito feliz, tanto com a medalha da Lohane quanto com a medalha da Jade, porque são duas atletas aí que sofrem bastante hate do público. O público fala assim que elas têm que aposentar, que não rende mais nada, e aí elas vêm aí e conseguem render. Então, eu fiquei bastante feliz aí com o desempenho delas, porque a gente tem um problema, enfim, de renovação, né? Pode até parecer meio bizarro uma atleta que se tornou adulta em 2007 ganhar o brasileiro em 2023, mas é o que a gente tem para hoje, né? Então, a Jade foi muito bem, fiquei muito feliz com a competição dela, e é isso. Por enquanto, a gente tem que contar com ela. Não dá para querer aposentar a atleta, falar, nossa, a Jade tem que parar, a Jade não tem que fazer solo. Gente, se a gente tivesse outras atletas que tivesse suprindo o nível da Jade, sei lá, possivelmente ela já teria aposentado, né? Porque desde 2007. Só que não tem, gente. E a Jade, ela não tá ali pra inflar o ego dela. Ela tá ali porque ela ama esporte, ela tá ali porque ela quer o bem do esporte, ela quer o desenvolvimento da ginástica, ela não quer que a gente perca tudo que a gente já conquistou. Então, eu fiquei bem feliz com o desempenho dela e com o desempenho da Lohane, que, enfim, tem essas questões aí de sofrer esse hate totalmente desnecessário e absurdo. Só completando sobre isso da Jade, né? Lógico, é um problema que a gente tem de renovação, sim, mas também é uma coisa legal da gente ver de como a ginástica, no geral, não só no Brasil, como no mundo todo, tá cada vez deixando mais de ser aquele esporte das menininhas de 16 anos, e as ginastas estão conseguindo ter uma carreira mais longa, né? Conseguir durar mais tempo no esporte. Então é muito legal você ver a Jade Barbosa ali com 32 anos, competindo super bem e conseguindo grandes resultados para o Brasil. Bom, gente, vou falar um pouco também de como eu senti a competição. Inclusive, estive lá com o Malu. Para quem não viu, a gente fez uma cobertura tanto no Instagram quanto no Twitter, em que a gente tentou filmar várias das séries que não foram filmadas pela transmissão da CBG, para que vocês, enfim, pudessem ver a participação de outras atletas. E eu queria falar um pouco do círculo fora da seleção principal, que a gente já comentou um pouco, e falar também
de como eu vejo o cenário das outras atletas em termos de destaques. Eu acho que 2 nomes muito importantes são o nome da Larissa, atleta do Flamengo, Larissa Machado. A evolução dela é muito impressionante em relação ao brasileiro do ano passado. Eu peguei aqui uns dados. Ela aumentou em 1,2 a nota de dificuldade da trave, aumentou em 1,4 nas paralelas e em meio ponto nos solos. Você vê que, é uma evolução muito impressionante. A gente que está acostumado a ver alguns brasileiros que eles parecem, assim, meio que todos uma redição um pouco um do outro, assim, sempre as mesmas atletas. Esse brasileiro, ele trouxe algumas novidades, algumas movimentações, então eu acho que, no geral, ele é mais positivo do que negativo, porque a gente teve tanto as nossas meninas principais da seleção acertando suas séries e sendo mais consistentes, né? A gente teve poucas quedas na trave, a gente teve o pessoal, todo mundo acertando o solo, principalmente na seleção principal, as paralelas, um pouquinho de problema aqui e ali, mas de forma geral elas acertaram, e também as meninas que estão ali no time, entre aspas, B, ou disputando a vaga de reserva, também fazendo boas séries. Então, eu acho que no geral, já vou entrar em detalhes, eu achei muito boa a competição, mas já também vamos falar do que a gente achou que não foi bom assim. Que mais, gente? Alguém quer falar mais de coisas positivas? Eu só fiquei feliz que esse ano, porque a gente teve 4 atletas pontuando acima de 52 no individual geral, e no brasileiro do ano passado, se eu não me engano, foram só 2, a Rebeca e a Flávia. Então, considerando que a Rebeca e a Flávia não fizeram individual geral, a gente pode dizer que a gente tem 6 atletas hoje pontuando acima dos 52 no individual geral, o que não é um somatório extremamente expressivo para pensar em medalha, né, no individual geral, mas são notas boas e relevantes para a gente colocar na disputa por equipes, né? E a gente, sabendo que esse ano é um ano super importante de pré-olímpico, né, que a gente vai classificar a equipe para o Mundial de Antuérpia, então é bom a gente ter mais atletas pontuando bem. E aí, fora que a gente nem contou nesse brasileiro com a Carol, né, que também não fez solo, tá voltando aí de uma lesão na panturrilha. Então é bom a gente ter cada vez mais atletas fazendo um somatório tão bom assim. Eu fiquei bastante feliz com isso. E acho que voltando no que o Urs estava falando, né, do destaque da Larissa, eu acho que a gente foi legal que a gente conseguiu ver várias meninas ali novas que estão ainda na categoria juvenil tendo um resultado muito melhor do que elas tiveram nas outras competições esse ano, né? Parece que elas estão amadurecendo ao longo da temporada, o que faz pensar que talvez a FIG cometeu um erro de marcar tão lá no início do ano o Campeonato Mundial Júnior. Então, a gente teve a Larissa, que fez uma competição fantástica, teve a Isabel Aguilar, que terminou em ser a menina de tem o quê? 12 anos ainda, né? Ela vai fazer 13 ainda no final do ano. E ela ficou em 6º lugar no individual geral, ela fez um solo espetacular, fez um salto muito bom também, levou a medalha de bronze no salto, então tá mostrando bastante serviço. E também veio ali alguns outros destaques de juvenis ali conseguindo fazer séries boas, né? A Ellen, a Ellen, né, a Pingo, ela tá numa evolução muito boa. O legal da Ellen, inclusive, que deu para ver a evolução dela, assim, na questão da confiança dela, né? Porque no primeiro dia ela fez 2 séries excelentes de solo e de trave e caiu na saída da trave e na última acrobacia do solo. Mas aí ela chegou lá no segundo dia, foi lá, repetiu a série, acertou tudo, fez uma grande competição ali no segundo dia, a Ellen. Outros destaques aí também, a Maria Montesino, que teve problemas, bastante queda no Campeonato Mundial Júnior, ela fez uma ótima competição, principalmente no segundo dia, acho que só a paralela ali que ela acabou errando no segundo dia, mas o resto ali ela fez uma ótima trave, fez um ótimo solo, então dá para ver que as meninas ali estão em bastante evolução, conseguiram aí melhorar ao longo da temporada. Isso então, gente, ele já começa a responder as perguntas que a gente recebeu nas caixinhas, né? E essa foi uma das primeiras perguntas que a gente recebeu da Andréa Lucena, que quais juvenis, além da Isabel, tem potencial, né? E aí você já falou. Ela perguntou da Duda, da Gabi, da Ellen, e acho que já responde essa pergunta dela aí. Eu acho que a Larissa, tanto a Larissa quanto a Júlia Coutinho também tem muito potencial. Eu até falei no meu Twitter pessoal outro dia, eu fiquei muito feliz de ver a evolução da Larissa. Quem vê a Larissa fazendo trave ano passado e fazendo trave esse ano, acho que é outra ginasta. É um negócio assim surreal. Ela também foi muito bem no solo, salto, ela salta uma pirueta super boa, já tá treinando dupla, que ela falou numa caixinha do Instagram outro dia. E paralela também já cumpre todos os requisitos ali, faz a saída D, enfim, eu acho que a Larissa tem muito, muito, muito potencial. A Júlia Coutinho, essa competição, ela só fez paralelas, porque ela também tá voltando de uma lesão no pé, mas foi uma série bem legal, que é uma ginasta, assim, bonita, sabe? Eu acho a ginástica dela charmosa. É tipo, embora ela ainda não esteja no auge do polimento, eu acho a ginástica dela muito charmosa. Não sei, tem um charme especial. Agora, rapidinho, só falando sobre
essa equipe extra do Flamengo, né, que foram as juvenis, eu preciso fazer um disclaimerzinho aqui, porque quando é pra gente falar mal, a gente fala, mas quando é pra gente falar bem, a gente tem que falar também. No episódio, tanto do Mundial Juvenil quanto do Flamengo na Copa lá de Portugal, a gente falou muito dos paques, né, do Flamengo, que tava meio antiestético, né? Gente, não sei o que aconteceu. Eu também Eles tô ouviram a com... gente, os paques estão de chinesa, gente, uma coisa mais linda, com as pernas fechadinhas, eu adorei. Continuem ouvindo as nossas críticas e melhorando as meninas. Queria até complementar um pouco do que o Gentili tá falando, porque, cara, a gente é ácido às vezes, a gente faz crítica assim, a gente, enfim, é um podcast independente que habla mesmo, tá no nosso nome. Mas a gente também tá aqui para reconhecer quando existe um trabalho muito bem feito sendo feito. Eu acho que o Flamengo, assim, em termos de evolução, foi o clube que mais se destacou. Gente, peguei aqui os dados, fiz essas contas, comparei o brasileiro do ano passado com o brasileiro desse ano, pegando a Ellen, a Montezendo, a Larissa e a Gabriela Bolsas, elas tiveram um aumento de 4,9 de dificuldade. Se você fizer em média, dá 1,2 de dificuldade a mais por cada uma dessas meninas. Obviamente, tiveram algumas que não cumpriam o requisito de composição da série no passado e agora cumprem, então isso dá um up mesmo, não foi só em elementos. Mas ao mesmo tempo, gente, isso para mim é muito impressionante. Eu acho que para gente que vinha reclamando de um pouco de uma estagnação técnica da ginástica brasileira, eu acho que essa competição, fazendo essa comparação entre as duas competições que, enfim, tem um padrão de jurados parecido, que é o mesmo campeonato no mesmo país, eu acho que isso mostra um trabalho muito bem feito. A gente também teve, enfim, aumento de dificuldade no solo, na trave, e isso sem abrir mão de execução. Eu também olhei esse dado, não é como se as meninas estivessem subindo a dificuldade, a execução estivesse caindo, ou elas não estivessem conseguindo entregar. Tivemos algum problema aqui e ali na trave e na paralela, mas eu acho que de forma geral foi um excelente trabalho. Eu acho que foi um ótimo ano da evolução dessas meninas que com certeza fazem parte do futuro da nossa equipe. Posso só fazer uma fofoca sobre as meninas que eu tava lá? Gente, a Júlia Coutinho, ela não tava competindo em todos os aparelhos, né? Ela competiu só a paralela, que ela teve uma lesão recentemente. Teve um momento que eu tava ali perto da trave, gravando as meninas, e a série das meninas do Flamengo, da seleção principal do Flamengo, né? Dentre elas, a Isabel, que é colega, enfim, tem idade parecida com a Júlia. E eu comecei a ouvir atrás uma voz de uma menina, tipo, meio que cantando a série, né? Que é quando a menina vai, tipo, segura, não agacha. E eu achei que era uma treinadora do Flamengo. Eu achei que era talvez a Renata ou, sei lá, outra pessoa. De tão técnica e tão séria e tão, assim, firme que essa pessoa tava instruindo a série. Eu achei... Quando eu olhei pra trás e vi que era a Júlia, eu fiquei... "Oh!" Gente, foi uma das cenas mais bonitas, assim, do brasileiro. Você vê o quanto elas se apoiam e o quanto elas levam muito a sério o que elas estão fazendo, assim. Então, enfim, eu sou apaixonado por todas elas. Acho que tá sendo um momento muito incrível essa renovação. Pena que tá um pouco longe, já que elas só devem subir realmente para as equipes olímpicas, etc., só para Los Angeles. Mas fica aí esse momento fofura. Momento Fofura, parte 2 também, que eu achei muito legal, na hora que tava a Jade fazendo o solo e a Isabel no fundo fazendo umas partes da coreografia. Foi muito legal isso. Nosso momento NCAA do Brasil, eu adoro, gente. E é muito legal ver a interação, assim, das atletas mais experientes com as atletas mais jovens, né? Eu fico imaginando, tipo, o quão importante foi, por exemplo, para a Jade, a interação dela com a Daiane, com a Dani, e o quão importante agora é para a Isabel e para as outras meninas, enfim, a interação delas com a Jade, com a Rebeca, com a Flávia. Isso é muito legal, porque vai passando, assim, uma confiança, sabe? De menina para menina, um apoio. Acabou não passa um pouco da experiência também, de como lidar com competição, né? Enfim, achei legal. E também sobre a Isabel, acho que é uma coisa legal a gente falar também, que lá naquele episódio, lá em Portugal, a Isabel tava com uma coreografia de solo, e a gente falou assim que não ficou legal, não combinou com ela, tudo mais. Ela trocou para uma coreografia super legal, que é o som da música da família Adams, e ficou muito bacana aquele solo, sabe? Ficou aquele solo legal que o público interage, vai batendo palma, a coreografia ficou bacana. Então, um trabalho aí muito legal do pessoal do Flamengo, né? No caso ali o Hélio, que é o coreógrafo, então parabéns, Hélio, aí arrasou na coreografia. Arrasou, Hélio! E falando de coreografia de solo, acho que também vai destacar a Azu Sejin. A Sejin é o Rony, né, que faz as coreografias, que
há anos fazendo coreografias das meninas da seleção também, e ali também coreografias muito legais. A da Júlia, que a gente já conhece de sempre, também aquele Bela Tchau da Josi, mas também foi legal ver as coreografias das outras meninas ali também, tá um trabalho bastante bacana ali do pessoal do Sejin com essa parte coreográfica, né, com esse artístico. O Sejin que acabou aí ficando com a medalha de prata por equipes, né? Eles que competiram com a Júlia, com a Josi, a Giovana, a Carol Pedro, a Lana e a Laura Kroes. E ali todas têm um artístico muito bom, né? É legal de ver isso. A Carol acabou que foi a única que não fez solo, mas as outras quatro, a Laura também não fez solo. As outras quatro também entregaram um artístico muito bom. Eu gosto, assim, do artístico do Sejin. As meninas são muito bonitas. Acho que o trabalho de balé lá, assim, voltado para a dança, é muito bem feito. Enfim, gostei do artístico delas. Você quer Estados Unidos? Vai ficar querendo. Inclusive, Inclusive, eu briguei com eu um ia falar gringo outro desse dia no cara. Twitter. Eu ia falar Ele falou, exatamente desse cara. a gente tava falando do artístico da Josi, aí ele veio e falou, não adianta nada fazer esse artístico e vir fazer uma cortada com meia volta com tanto desconto. Aí eu falei assim, é tipo os Estados Unidos, só que os Estados Unidos nem dançar consegue. Não, e tipo assim, eu acho que cada um que cuide da sua JC, entendeu? Olha pra JC deles trupicando na passada, competindo contra a Júlia, hein? Cada um que cuide da sua. Falamos de Sejin, né? Então, eu acho que tem esse lado positivo, mas ao mesmo tempo, eu não sei se a competição do clube, pensando em uma evolução, foi a melhor de todas. Assim, eu fiz o mesmo exercício, olhando para as duas principais atletas ali, que é a Josi e a Júlia, olhando a evolução de dificuldade de execução entre o ano passado e esse, e não teve nem um décimo de aumento de execução em nenhum aparelho. Eu só não olhei salto das duas, mas eu acredito que não também, entre o ano passado e esse, assim. E pensando que são atletas que estão aí numa fase, que é uma fase para realmente aumentar a dificuldade, já estão chegando nos 18 anos, acredito que, enfim, tem alguma coisa acontecendo, não sei se é intencional, se é o planejamento, ou se não sei exatamente, a gente não está dentro do clube, a gente aqui fala muito de fora, eu estou falando a partir do que os dados mostram, assim, não estou querendo inferir a causa, mas se você compara com o Flamengo, que teve aqueles aumentos que eu falei, você vê que existe uma diferença, assim. Certamente as meninas do Flamengo que aumentaram, elas estavam de um ponto de partida muito atrás, mas ao mesmo tempo não é como se a Josi e a Júlia estivessem fazendo dificuldades absurdas, assim. E na minha cabeça, eu acho que isso só é possível, o Serginho ele só pode continuar com esse nível de, entre aspas, estagnação, porque a gente tem uma seleção A das meninas da geração do Rio, principalmente, né, Lohane, Flávia e Rebeca, sustentando e segurando a seleção. Porque se não tivessem elas, eu acho que essas meninas elas teriam que assumir um pouco mais esse papel de se arriscar um pouco mais para entregar notas com um ponto de partida um pouco melhor. Não sei o que vocês acham, abri aqui a porteira da polêmica, mas eu precisava tirar isso aqui do meu coração. Amigo, eu acho que vai muito de atleta para atleta, sabe? É claro que isso em qualquer clube, tá? Não necessariamente no Sejin. É claro que sempre vai ter atleta mais talentosa e atleta menos talentosa. Só que eu acho que ali no Sejin, principalmente no caso da Júlia e da Carol, que eu acho que seja, né? Como a gente já tem uma seleção onde as principais atletas, que é Rebeca, Flávia, Jade, Lohane, já são atletas um pouco mais velhas, um pouco mais frágeis também, que já sofreram com lesão, e são as atletas que fazem mais dificuldade ainda, mesmo depois das lesões, eu acho que eles preferem por deixar tanto a Carol quanto a Júlia, que são duas das atletas ali que estão que não são assim as que pontuam mais em termos de nota, mas que ajudam de qualquer forma a equipe, eu acho que eles optam por deixar elas com séries mais seguras para não correr o risco, sabe? Porque elas são justamente aquelas atletas de segurança da equipe. Porque, como eu disse, a gente tem uma equipe que é frágil, que são de atletas mais velhas, que são de atletas com histórico de lesão. Então, eu acho até inteligente deixar essas atletas, tanto a Júlia quanto a Carol, com menos dificuldade. É claro que a gente, como fã, a gente gostaria, sei lá, de vê-las fazendo duplo com tripla. A gente é fã, a gente gosta, a gente sonha, enfim. Só que analisando friamente, num contexto de melhorar a nossa nota por equipes,
eu acho que é uma decisão acertada deixar elas com menos dificuldade. Bom, mudando de equipe, acho que também vale destacar outra equipe que cresceu no Campeonato Brasileiro, que é o GNU, que em 2022 tinha ficado em quarto lugar na disputa por equipes. Este ano conseguiu a medalha de bronze, né? Nós passaram o Pinheiros ali na disputa por equipes. Eu acho que o principal nome da equipe que ajudou a ter essa evolução foi a Andresa Lima, que está no seu primeiro ano na categoria adulta e veio fez uma grande competição nessa edição do Campeonato Brasileiro. E também tem outros destaques ali da equipe, como a Rafa Oliva, que fez boas apresentações ali no solo, na trave principalmente. Tem a Nicole Belo, que é uma juvenil ali do Geril, que tá também aí é uma promessa aí para a ginástica brasileira. Então tá bastante em evolução aí esse time lá, o pessoal lá tá fazendo um trabalho legal em Porto Alegre. Eu acho, inclusive, que o GNU poderia ter ficado na frente do Sejin caso a Luísa Abel estivesse competindo, né? Ela não foi para o brasileiro, não sei exatamente o motivo, espero que não seja lesão, porque não aguento mais, mas ela não foi, talvez tenha sido poupada, enfim. E é uma atleta que foi a nossa melhor brasileira no Mundial Juvenil, ela já está pontuando bastante, assim, ela ganhou medalha no Troféu Brasil desse ano. Acho que ela foi até ouro no salto. Enfim, ela não estava competindo. Eu acho que se ela tivesse competindo, talvez o Genil tivesse ter ficado na frente do Sejin. Gata, eu achei que o GNU veio com sede, assim. Obviamente, tiveram algumas performances que poderiam ser melhores. Eu acho que a Nicole Bello é uma pessoa que. Uma pessoa não, uma atleta que tem se destacado esse ano bastante, né? Eu acho que ela é da idade da Isabel, se eu não me engano, e ela também tem dificuldades bastante interessantes, mas infelizmente ela teve bastante erro. Eu acho que, enfim, faz parte. Ela é muito jovem ainda, a família inteira dela estava lá, deve ter sido bastante pressão para uma pessoa tão jovem performar, mas eu tenho certeza que ela tem um futuro brilhante pela frente. E assim, gente, para mim, a Andresa, ela tá ocupando o meu coração. Ela melhorou muito as suas notas de dificuldade. Peguei aqui, ela deu uma simplificada na trave dela. Antes ela tinha uma trave no ano passado de 5,9, esse ano foi de 5,5 de dificuldade. A paralela melhorou em 0,9 de dificuldade e o solo em 0,3, e ainda melhorou a execução. Acho que no começo do ano, com retorno de lesão, eu estava olhando aqui as notas dela do Pan-Americano, estavam um pouco mais baixas. Eu lembro que ela estava um pouco, errou alguns aparelhos, mas, ela veio com tudo nesse brasileiro e fruto do trabalho do GNU. Então parabéns aí ao clube. E eu acho que, voltando ali, trazendo essa análise de clubes, né, porque o brasileiro é uma disputa sobre clubes, você vê que o GNU, eu acho que ele está indo para outra estratégia, assim, pelo menos com a Andresa. Eu acho que eles estão querendo realmente colocar ela com uma dificuldade interessante. E vamos ver como que o Serginho vai reagir aí, porque podemos já falar sobre isso, mas eu acho que a Andresa começa a ser uma possível pessoa a ser considerada para ser levada para Antuérpia no Mundial como reserva. Enfim, outro tópico aí que a gente viu muito na internet, tiveram algumas caixinhas sobre isso no nosso Instagram. Eu acho que só. Isso que você falou da Andresa, eu acho que volta um pouco no que o Lingo estava falando sobre as meninas do Sejin, né? Porque assim, a Júlia Carol, ela já tem aquele lugar ali na seleção, já estão ali, já se provaram, né, para continuar na seleção. E daí tem essa questão, né, de talvez assim segurar um pouco a dificuldade para se manter saudável, para manter o seu padrão na ginástica. E já que já está ali no meio, né? A Andresa, no caso, ela está tentando entrar na seleção, né? Então acho que aí a estratégia é ao contrário, né? De realmente tentar botar mais dificuldade, tentar melhorando as notas para tentar furar aí essa bolha aí e conseguir entrar na seleção. Sobre levar a Andresa pro Mundial. Eu acho que a Andresa teve uma performance muito boa nesse Campeonato Brasileiro. Ela é uma das atletas ali que está na briga. Só que, pelo menos, vamos lá, para titular, eu acho que não seja o momento certo ainda, porque é o primeiro ano dela. A gente tem atletas já com mais experiência, né? As quatro que treinam no CT. E a gente tem também a Júlia e a Carol, que já tem campeonato mundial no currículo, que também são atletas seguras e, enfim, acaba sendo mais garantia levar elas do que a Andresa nesse momento. Até porque a gente está num campeonato mundial pré-olímpico e a gente não tem essa. A gente não pode se dar o luxo, assim, de. Não dizendo que a Andresa erraria ou que ela não se sairia bem, mas a gente não pode se dar o benefício da dúvida, sabe? De como que ela vai ser, como que ela vai se sair lá. Então, eu acho que pro Mundial Pré-Olímpico é super importante a gente levar a nossa melhor equipe.
Mas eu acho que a Andresa é uma atleta que tem muito, muito, muito potencial para o futuro, até enfim, até para os Jogos Olímpicos de Paris no ano que vem, quem sabe ela já esteja mais experiente, mais segura. Mundial 2025, 26, Olimpíadas de Los Angeles. Eu acho que ela é uma atleta que tem todo o potencial para estar ali no bolo, para ser convocada para a seleção principal nos próximos anos. Mas eu acho que para esse ano ainda não. Mas eu imagino que, caso seja necessário, ela estaria pronta ali sim para desempenhar o melhor dela, né? Meu, eu acho que isso é uma discussão que vai ser realmente. Acho que a CBG deve pensar bastante sobre isso no próximo mês, né? Porque a gente está numa reta final. E tem uma questão: como estará a Carol daqui a um mês e meio? A gente não sabe. A gente não viu ela competindo agora. Então eu entendo o que você está falando, assim, pensando, olhando para trás, mas olhando para agora, com o que a gente viu, a gente não sabe como que vai ser, né? Eu só queria trazer uma provocação, que apesar de a gente saber que, enfim, a Carol, ela é mais segura, ela tirou sem queda no Mundial na trave 11,966. A Andresa, eu acho que com aquela trave dela, pode me corrigir, mas eu acho que pelo menos um 12 alto ela consegue. E, meu, você Ela sem tirou 12 queda, baixo com queda no PAN. quem? A Andresa, Andresa. do A Pan-Americano Andresa? desse ano. Pois é, entendeu? E a Carol sem queda, 12. Então, assim, eu acho que tem que pensar quais aparelhos a gente precisa. Obviamente, eu acho que a paralela da Carol é mais segura. O solo, depende. A Carol vai estar com dificuldade de 100% ou não. E o salto, a Andresa acabou de ser campeã de salto. Enfim, tô jogando aqui. Eu acho que é uma discussão interessante. Sobre o Mundial, eu cheguei a botar as notas do brasileiro assim numa planilha para ver como ficaria a questão da equipe. Eu acho que principalmente porque no primeiro dia do brasileiro surgiu muito essa dúvida assim, nossa, se não compensaria levar a Andresa, porque ela tinha ficado em primeiro lugar no individual geral na sexta-feira. E basicamente assim, tanto um time com Andresa como um time com Júlia dariam assim, coisa de 0,100 de diferença, sabe? Coisa de 1/10. Então, eu acho que é muito aquela coisa assim de daria elas por elas e que pela experiência internacional, valeria a pena levar a Júlia. Mas uma coisa que eu acho que talvez seria interessante, talvez passe pela cabeça da comissão técnica, é que a Andresa está num nível muito legal. Eu acho que ela merece, por exemplo, talvez ir no PAN, por exemplo, em Santiago, sabe? Vai ser uma competição ali muito próxima do Campeonato Mundial. Talvez eles optem por tirar alguma menina ali que não esteja 100% fisicamente depois do Mundial, e seria legal botar a Andresa aí para ter essa experiência nos Jogos Pan-Americanos. Fica aí uma opção. Até para dar experiência para ela em competições grandes, né? Porque a gente sabe que o futuro da ginástica brasileira passa por ela, com certeza. É isso, o Gilberto Martins, que fez a pergunta, tá respondido aí, que ele perguntou se a gente achava que a equipe ia ser Rebeca, Flávia, Lohane, Jade e Júlia, com Andressa de reserva. Eu acho que a resposta do Lincoln resume bem, assim, uma opinião geral de todo mundo. Também acho que em algum lugar, se a Pedro estiver bem, é melhor ir ela, pela segurança e pelo fato de que ela é muito consistente, né, gente? Definição de consistência, Carolina e Pedro, ela tem muitos méritos. Bom, posso trazer mais uma pergunta que vieram também no Instagram? Claro, bora lá, estamos aqui Eu para acho que isso. assim, foi uma pergunta. O Daniel falou na nossa caixinha, e também foi uma coisa que assim. É Rebeca Andrade, então os gringos estão de olho. Então você vê gringo no Twitter, no Facebook, no Reddit, todo mundo querendo saber sobre essas notas da Rebeca. Algumas pessoas acharam infladas, outras acharam normal. Então vamos começar primeiro com a nota dela dos paralelos, aí que ela tirou aquele 15.200 com um 9 de execução. Eu acho que trazer primeiro o Lincoln, né, que é o árbitro do grupo. Lincoln, o que você achou dessa série da Rebeca? Então, eu acho que é uma paralela que não tiraria 15.200 internacionalmente, porque como ela não ligou o PAC com o Chapo com meia, a partir de 0,10 a menos. Só que no brasileiro, né, tem o bônus de saída para o bônus de 0,10 para a saída cravada. Então, a gente tem que considerar que no Mundial que ela dê sairia 0,10 a menos. E mesmo assim, ela tiraria 15,100, né? Aqui no brasileiro, eu acho que lá tiraria assim uns 14,9, 14,8, 15, até 15,100 poderia tirar, mas teria que ser num dia mais generoso da arbitragem. Gente, lembrando que assim, essa opinião, ela não pode ser falada em nenhum lugar no Twitter, muito menos em inglês, porque isso aqui é só entre brasileiros, tá bom? A gente só fala isso dentro de casa, a gente tá falando aqui no podcast, mas isso não está escrito em lugar nenhum. Para os Para quem tá chegando gringos, agora, que é um é podcast que... extremamente clubístico, né? Exato, em É relação ao Brasil. anti-imperialista. Exato.
Anti-imperialista, anti-estadunidense e Não extremamente tem, clubista. não tem 15-2 foi legenda. pouco. Exatamente, devia ter sido 19. Não, gente, mas assim, tem uma nota que não dá pra defender, que foi da trave, né? Alguém tem 14 aí e do 7, segundo 14 dia. e 7, Ô, 14 e gente, 7 foi rapidão. Só sacanagem. pra comentar um negócio que eu passei mal de rir. Num grupo de WhatsApp, um menino falou assim: Ah, eu sonhei que tava na final de Paralelas do Mundial. Aí a Rebeca era a sétima, ela fez a série perfeita, tirou uma super nota. E aí a última era, aí assumiu a liderança, né? Aí a última era a Nemur, aí ela terminou a série, tava todo mundo esperando pra sair a nota, ela saiu, tinha tirado 19. Eu passei mal com isso. Foi o Vitor que falou, ele é muito engraçado. Vai, segue o baba. E também teve a trave da Rebeca do segundo dia, que essa foi acho que o que o pessoal reclamou mais, porque ela tirou aqui, deixa eu só pegar a nota correta, 14,767 com 8,8 de execução. A gente sabe que tá difícil de tirar 8 de execução, né, internacionalmente, né? 8,8, então, tá mais difícil ainda. Isso Bom, aí. gente, inflada ou não inflada, mas assim, as traves do Flamengo, da equipe principal, estavam babadeiras. Lohane, chinesíssima, todas elas. A Jade que teve um pouco mais de dificuldade, mas a gente passa pano pra Jade, né? Porque é nossa campeã de individual geral. Mas assim, gente, não caiu, isso que importa. Mas achei babadeira. E, enfim, Rebe. Um pouco difícil defender essa nota, porque é muito difícil tirar isso nesse ciclo, mas é isso. Eu achei ela bem consistente também, a Rebeca na trave. Alguns errinhos aqui e ali, mas fiquei muito feliz que não teve nenhuma queda. Ela teve alguns problemas na trave no Mundial de Liverpool. Acho que a Rebeca tá aí bem afiada esse ano. Os árbitros de casa deram quanto, Lincoln, nessa trave? Eu não cheguei a comentar com meus amigos, mas uma coisa sobre essa trave da Rebeca, no Brasileiro do ano passado ela tinha tirado uma nota super boa também, acima de 14, saindo de mortal esticado. Então, se comparar com a nota do Brasileiro do ano passado, eu acho que tá ok, de coerência, assim. Eu acho que ela não tiraria essa nota num campeonato mundial, mas foi uma trave super boa que ela fez. Enfim, eu acho que é bom ver a Rebeca fazendo traves seguras, assim, que a gente sabe que trave é trave. Ainda é o pior aparelho da Rebeca, quer dizer, o menos bom da Rebeca. Então é bom ver ela fazendo uma trave segura, assim. Tomara que ela, sei lá, faça a melhor trave da vida dela no Mundial, crave tudo, não mexa nem um fio de cabelo e coloque a cabrita no chinelo. Inclusive, o Josiel. O Josiel tá perguntando se a Flávia vai fazer a mesma trave do brasileiro no Mundial. Ai, vamos falar sobre essa trave, gente. Eu Ai, gente, apoio, Trave tem que eu ser de segundo apoio. dia. Porque assim, se a nota da Rebeca talvez não venha no Mundial, mas gente, aquela trave do segundo dia da Flávia, perfeita, pelo amor de Deus, é 10. Perfeita, perfeita. Gente, com essa execução dela, ela não precisa daquela dificuldade toda que traz aquele mortal esticado, entendeu? Então eu venho novamente, eu sou da seita dos anti-mortal esticado, trazer essa palavra para vocês. E realmente, gente, essa execução dela, o flick layout ali, enfim, talvez ela mantenha o flick layout, mas, cara, é isso, diminui a chance de lesão também, porque o mortal esticado é uma pancada, então aí tô trazendo essa palavra pro mundo. Gente, aquela série que ela fez no Brasileiro agora, com layout, flick layout, é uma série de 5,9. Aí a gente vai ver aquela japonesa que foi campeã mundial no passado, super parecendo a Jade Carey da trave, que não tinha uma expressão, não fazia uma coreografia. Amigo, você pausava o sabe tempo que ela inteiro. machucou, né? Tá fora do Mundial. Eu não posso fazer nada. Mais um Enfim, do Japão. não posso fazer O nada. Japão em total A estado de nota de Brasil dificuldade 2019. dela, a nota de dificuldade dela era 5,5. Então, assim, acho que talvez seja mais, analisando o que tem acontecido nos últimos mundiais, seja mais vantagem para a Flávia fazer uma série talvez um pouco mais simples, mas mais segura. A gente sabe que ela tem alguns problemas de consistência, né, com aquele mortal esticado, e a série dela que ela fez no Mundial do ano passado, apenas sem o mortal esticado, é 5,9, que é uma nota já espetacular. Então, assim, valeria a pena se ela desse essa simplificada, até porque vai diminuir 0,3 na nota de dificuldade, mas aquele mortal esticado dela também tinha alguns probleminhas de execução, né? Ela separava as pernas, dava uma carpadinha, isso quando o elemento não caía de valor, né, para mortal carpado, ou quando ela caía. Então eu acho que seria legal, assim, ver ela tirando o mortal esticado. Ficaria bem feliz. Tem mais alguma coisa do feminino para falar? Eu tenho uma coisa para falar.
Então, nesse brasileiro a gente teve aí o comeback, né, da Camilinha, Little Camila, a queridinha dos fãs, que infelizmente, tadinha, não foi a melhor competição dela, ela errou bastante coisa, mas fiquei feliz em vê-la voltando, quem sabe pegando ritmo de competição agora, ela esteja melhor, sei lá, no brasileiro do ano que vem, talvez ela dê uma chance para ela ir para o camping do Sula. Seria legal ver a Camila, que é uma atleta super talentosa, né, mas que infelizmente a sorte não tá do lado dela. Tá, antes então da gente ir pro masculino, vamos só dar mais uma passada aqui no que o pessoal falou nas nossas caixinhas de perguntas. Deixa eu ver aqui. Hugo Borges perguntou: Lohane treinou algum salto mais difícil? Alguma chance de voltar a saltar a dupla pirueta? Então, ela saltou esticada no primeiro dia e pirueta no segundo, né? Eu sinceramente acho que a dupla dela, pelo menos para esse ano, não volta. Vai ser o esticado mesmo, eu tinha esticado mesmo. E assim, falam muito mal da Lohane, Não, com o pessoal pirueta, enche o né? Pelo saco amor de dela na hora de Deus. falar mal da Lohane, todo mundo fala, mas quem tava no line-up de salto do ano passado, na final por equipes, era a Lohane, né? Fez a pirueta dela ali super segura. Enfim, é o que tem. Assim, se tivesse alguém melhor, com certeza ia estar no lugar, mas como não tem ninguém melhor de salto, vai ter que ser ela. Continuando no salto, o Gilberto perguntou por que a Jade não saltou dupla aqui, visto que ela saltou lá no estadual. Eu acho que disso da Jade, eu acho que talvez, como ela ia voltar, lá no Campeonato Carioca ela fez só salto, né? Então era mais tranquilo ali para fazer a dupla. Eu acho que talvez ali, como tinha fazer todos os aparelhos ali pela primeira vez em tantos anos, eu acho que talvez ela se sentia mais segura fazendo só uma pirueta no salto ali para garantir o resto. Não, continuando aqui no salto, o André então perguntou: só a Rebeca saltou dupla. Será que no Mundial teríamos condições de ter mais duas duplas? Eu acho que pro Mundial já Jade deve ir saltar dupla e acho que talvez a Flávia, né? Eu acho que, por exemplo, eu prefiro que a Flávia salte uma dupla do que faça solo, por exemplo, numa final por equipes, na Eu situação também. dela atual, né? Tipo, se ela conseguir recuperar tudo, maravilhoso. Mas se vamos supor, tiver que escolher entre os dois, eu prefiro que ela faça uma dupla, porque aí a gente, vamos supor, que se a gente tiver uma equipe ali que também tem a Jade fazendo solo, ou a Júlia, eu acho que dá para ajudar ali na Sim. final, para não contar com a Flávia no solo. Bom, gente, chega de falar do feminino, já falamos bastante. Vamos falar agora, então, da competição do masculino. Olha, eu vou confessar assim, né, que geralmente, né, eu que acompanho mais aqui masculino do pessoal do podcast, eu acho que muita gente estava preocupada com a situação do Brasil por causa da lesão do Caio Souza, né? Quem não lembra, para quem não escutou o último episódio, eu também não está acompanhando, o Caio Souza ele rompeu o tendão de Aquiles, né? Ele passou por uma cirurgia até na semana passada já para tratar a lesão, e por isso ele está fora do Campeonato Mundial. E o Caio, ele é o principal generalista do Brasil. Se ele tivesse no brasileiro, ele ia ser o favorito a ganhar medalha de ouro individual geral e também medalhas em vários aparelhos, mas ele não teve, né? Então acho que muita gente estava preocupado com as chances do Brasil se classificar para Paris, mas eu confesso que depois desse Campeonato Brasileiro eu tô um pouco mais animado, sabe? Deu para ver ali que dos outros meninos da seleção que devem ir para o Mundial, devem brigar por uma vaga na equipe, todos ali mostraram um nível legal de ginástica e tiveram boas apresentações, né? Eu acho que o destaque ali foi o Yuri Guimarães, que levou a medalha de ouro no individual geral e também no salto. Ele, do primeiro dia da competição, ele passou bem em todos os aparelhos, em todas as apresentações, só o solo do primeiro dia, que ele acabou tendo duas quedas, mas já no segundo dia ele já melhorou no aparelho. E ele tem mostrado bastante evolução, porque assim, ele é muito bom no solo e nos saltos, que acho que são os principais aparelhos deles. Só que ele mostrou uma evolução muito grande nos outros aparelhos, sabe? Então, tá com uma qualidade muito boa dos movimentos, tá tirando notas muito boas. Com isso, ele conseguiu a medalha de ouro no individual geral, com destaque aí, tirando a maior somatória de um dia, que ele conseguiu 81,35. Pódio do individual geral ainda teve o Patrick, lá do Pinheiros, que ficou com a prata, e o Tomás Rodrigues, que ficou com o bronze. O Tomás, ele tinha... foi meio que a competição reversa do Yuri, né? O Tomás, ele foi bem no primeiro dia, terminou em primeiro lugar no individual geral, só que no segundo dia ele teve uma... Ele errou na barra fixa ali, teve duas quedas na apresentação, acabou tirando uma nota baixa e acabou caindo na classificação geral. Na disputa por equipes, o pessoal da JET de São Caetano levou a medalha de ouro, superando o Pinheiros ali por uma margem ali de 3 pontos, e o Minas ficou com uma medalha de bronze.
Inclusive, falar do pessoal da JIT lá de São Caetano, acho que o que garantiu essa medalha de ouro foi o ótimo desempenho que eles tiveram no cavalo. Os 4 meninos ali que se apresentaram no aparelho tiraram notas acima de 13. A gente sabe que no Brasil o cavalo é um aparelho difícil e eles foram lá e corresponderam bastante às expectativas. E passando rapidinho aqui os campeões por aparelho, como eu já comentei, o Yuri levou a medalha de ouro no salto, o Tomás levou o ouro nas paralelas, o Zanetti, para variar, confirmou o favoritismo, levou mais um título brasileiro nas argolas, o Nori levou 2 medalhas de ouro, ele foi campeão no solo e na barra fixa, e também teve o Diogo Soares, que fez apresentações incríveis no cavalo com alças para levar a medalha de ouro no aparelho. Rapidinho, só falando isso da questão da JIT ter sido campeã por equipes, o Marcos Guto até postou no Instagram falando que muito desse sucesso se deve ao fato dele ter saído da seleção e agora poder focar 100% no treinamento do clube, né? Porque antes ele era diretor técnico, eu acho, da ginástica artística masculina na CBG e agora ele está 100% trabalhando só para o clube. Então, a gente pode ver uma evolução aí dos meninos do clube agora. O que muita gente quer saber agora também sobre o masculino é como talvez fica a briga por vaga na equipe agora, né, com a saída do Caio, né? Para mim, assim, eu acho que depois do Campeonato Brasileiro, a equipe que tá mais clara assim na minha cabeça é uma equipe com Tomás, Yuri, Nori, Diogo e Zanetti. Desse cenário ali, o Tomás e o Yuri fariam o individual geral, o Nori faria tudo menos argolas, o Zanetti ali faria, né, argolas, se precisar solo e salto, que ele também faz bem. E o Diogo tem uma questão que, assim, o Diogo é um ótimo generalista, mas ele teve uma lesão no pé alguns meses atrás, ele ainda estava se recuperando dessa lesão e ele acabou fazendo as séries ali, ele não fez solo e nem salto, e os outros aparelhos ele fez sem saída de impacto, né? Só no cavalo ali, que é mais tranquilo, ele conseguiu fazer o elemento de saída, tanto que ele conseguiu nota boa para levar o ouro no aparelho. Eu acho que, mesmo vendo assim essa equipe, eu acho que é uma equipe forte, e até mesmo se o Diogo não conseguir recuperar o individual geral, eu acho que o que seria interessante seria pelo menos ele recuperar as saídas desses outros aparelhos dele para conseguir aumentar a nota dele ali na barra fixa, nas argolas, nas paralelas. Porque, por exemplo, vamos supor, se precisar ele não fazer solo e salto, é bom que a gente tenha uma equipe, por exemplo, que tem o Zanetti, que ele pode fazer solo e salto no lugar do Diogo. Então a gente tem ali, acho que é um grupo que está se encaixando legal aí esse quinteto para o Campeonato Mundial. Aleluia, bom saber. Tava nervoso já, mas você sempre trazendo aqui, iluminando o nosso desconhecimento em ginástica artística masculina. Mas é isso, muito feliz pelos meninos. E só mais um destaque do masculino, acho que a gente falou, né, do Diogo, do Yuri, do Tomás. O Zanetti, eu acho que a gente sempre pensa nele por causa das argolas, como que vai estar a situação, como que vai estar, né, as séries dele. Ele fez 2 séries bem sólidas nas argolas, ele tirou 14.6 no primeiro dia e 14.7 no segundo. São notas ali que colocam ele pelo menos na final do Mundial, né? Para medalha no aparelho, eu acho que talvez fique ali na casa do 14 alta, assim, dependendo da concorrência e também da banca do Mundial no dia. Eu lembro que ano passado eu achei que a banca de argolas deu notas meio baixas até para disputa de medalhas. Mas eu acho que talvez a tendência nesse ano seja essa pontuação subir, né? Mas tá ali, tá no bolo, acho que não entra com tanto favoritismo pro Campeonato Mundial, mas tem aí pequenas coisas aí que eu sei que acho que dá para aumentar a nota de dificuldade dele para tentar brigar por medalha. O Zanetti que seria muito importante ele ir para essa final por aparelhos de argola, porque caso a gente não consiga a vaga por equipes, tem uma vaga em jogo para especialista de argolas, né? Para quem for o melhor ranqueado nas argolas, no qual o país ainda não tenha garantido a vaga por equipes. Então, é muito importante que ele vá para essa final aí, que ele vá bem. Pode até, infelizmente, ficar de fora do pódio, mas se ele for o melhor ali dos países que ainda não se classificaram por equipes, caso a gente não consiga, tomara que a gente consiga a vaga por equipes, né, mas é uma possibilidade a gente não conseguir, então vai ser importante ali ele garantir a vaga dele em Paris. O ruim que eu acho que, assim, essas vagas de especialistas no masculino é muito difícil, né? Eu lembro que as argolas, inclusive, no Mundial de 2019, foi o aparelho que foi mais concorrido para essas vagas de especialista, né? Então, você vê ali, além do Zanetti, tem o Petronias, tem os caras da Armênia, tem o rapaz lá do Azerbaijão. Então, são vários nomes aí que estão ali de olho nessa vaga aí do aparelho. E o Zanetti, né, caso o Brasil não consiga a equipe, mas estamos na torcida aqui para conseguir a vaga. Fechando aí, né, nesses nomes principais aí que imagino que devem estar no Campeonato Mundial, Arthur Nori fez uma competição muito boa.
Eu acho que ele está numa fase muito boa na carreira, ele está tendo aquele nível de execução assim que dá gosto de ver. O solo e a barra fixa dele, assim, não se fala. O salto dele, ele fez nos 2 dias. No primeiro dia ele fez um Yurchen com duplo pirueta, no segundo ele fez o duplo meia, né, o Amanar, que no caso do masculino se chama Schoenfeld, com execução incrível, né? E eu acho que agora a gente está vendo ali, ele está trabalhando ainda a série nova dele de barra fixa, né? Ele apresentou tanto na Copa do Mundo, que ele foi em junho lá na Croácia, tanto agora no Brasileiro, ele apresentou uma versão mais simples assim da série dele na barra fixa, né? Imagino que ele deve aumentar a dificuldade dele para o Campeonato Mundial. Ele tirou 13.9, 13.85 nas 2 apresentações do Brasileiro. Estamos na expectativa aí para ver o que ele vai tirar da cartola ali para aumentar a nota dele para conseguir brigar por medalha de novo no Mundial na barra fixa. Bom, agora mudando de assunto, além do brasileiro adulto, nessa semana lá na Bahia, a gente também teve o Campeonato Brasileiro Infantil aí, várias das pequenas jovens promessas da ginástica brasileira competindo. O Lincoln está aqui com os resultados, o Lincoln vai falando pra gente aí quem foram os destaques da competição. Bom, vamos começar aqui pelo masculino. No masculino a gente tinha, só para quem não sabe, o campeonato infantil ele funciona em 2 dias, a soma de 2 dias de competição, tipo adulto, só que é parecido, mas é diferente, né? Primeiro são as séries obrigatórias e depois as séries livres. Igual tinha lá na ginástica até adulta, antes de 1996. Vamos começar pelo masculino, que a gente tinha 2 categorias, né? O sub-12 e o sub-14. O nosso destaque aqui no sub-12 foi o Rian Cordeiro, do Pinheiros. Ele conseguiu boas performances aí para um menino que nasceu em 2011 e ganhou o título aí do individual geral. Agora, no sub-14, que é a categoria dos mais velhos, eu preciso falar que eu virei fã desse menino agora, que é o Thiago Capella. Ele também é do Pinheiros, ele nasceu em 2009 e, assim, gente, ele ganhou a competição por, assim, 9,5 pontos de diferença no somatório para o segundo colocado, que foi o Matheus Fernandes do Minas. Esse menino, até o Nori já falou dele nas redes sociais, que ele é muito talentoso, e aí é um nome para ficar Ele não no falou só nosso nas radar redes, aí ele para as falou próximas no competições. teclado, inclusive. É verdade. É um nome para a gente ficar de olho aí para as próximas competições, né? Ele acabou de ser o tricampeão brasileiro do individual geral e ganhou várias medalhas também por aparelhos. Já na disputa por equipes, quem ganhou também foi o Pinheiros. Eles levaram 3 atletas, o Thiago Capella, o Rian Rafael, que era do Sub-12, e o João Pedro Frois, também do Sub-12. E eles conseguiram aí o título por equipes. Agora, falando um pouco do feminino, né, que é o que a gente mais gosta e mais entende, modéstia à parte, os destaques da competição foram 2, na minha opinião, né? A gente tinha 2 categorias também, uma de 10 e 11 anos e outra de 12 anos. Na categoria de 10 e 11 anos, o destaque foi a Brenda de Oliveira, do Sejin. A gente até falou aí no adulto que o Sejin parece não estar correspondendo tanto às expectativas, ao clube que eles eram no passado, que era o maior clube do Brasil. Mas aí a gente vem aqui para o infantil e eles aparecem com um super destaque. A Brenda ela foi campeã do individual geral, todos os aparelhos, exceto o salto, que ela ficou em segundo lugar. Mas embora seja um talento, a Brenda ela foi sozinha, né, pro brasileiro como infantil. O Sejin não levou a equipe, então é um talento aí que tomara que vingue para o futuro, porque ela foi muito bem nas séries obrigatórias, fazendo séries limpas assim. E a Brenda, inclusive, que vai viajar com a seleção. Ela foi convocada para o Campeonato Sul-Americano Infantil, que vai ser lá em Bariloche, na Argentina. Nas próximas semanas a gente vai comentar sobre esse campeonato também aqui. Enfim, ela foi o nosso grande destaque aí da categoria 10 e 11 anos. E na categoria 12 anos, é impossível não comentar da Júlia Costa. A Júlia, gente, ela, assim, a ginástica dela é maravilhosa, dá gosto de ver. Eu acho que, assim, é um dos maiores talentos que a gente tem nos últimos anos. Talvez, assim, desde Rebeca e Flávia, a gente não tem um talento tão grande assim. Ela ganhou ouro
por equipes, né? O Flamengo acabou ficando com o ouro por equipes. Eles que competiram com Júlia Costa, a Sofia Cruz, a Érica de Oliveira, a Gabriela dos Santos, a Yasmin Félix e a Ana Paula. Então eles ganharam o ouro por equipes. A Júlia ganhou também o ouro no individual geral de 12 anos. Ela ficou um pouco mais de 4 pontos à frente da segunda colocada e ganhou o ouro simplesmente em todos os aparelhos. É tipo assim, é um desempenho fenomenal. E mais do que ganhar os ouros, né? É legal ver as séries dela, como que ela tem evoluído. Ela é uma ginasta que é muito limpa, é uma ginasta bonita, faz assim saltos de dança limpos, acrobacias limpas. Ela tem força de perna, então ela consegue fazer acrobacias difíceis. E eu fiquei muito feliz de ver o desempenho dela. E é um nome aí fortíssimo para a gente ir acompanhando para os próximos anos. Eu sei que o juvenil ele ainda é um pouco ofuscado, né? Porque ele não compete. O juvenil não, o infantil. Ele é um pouco ofuscado porque ele ainda não compete nas categorias adultas, mas a Júlia ela vai passar para a categoria juvenil no ano que vem e a gente vai começar a ver mais dela. E espero que ela vingue aí, que seja uma ginasta extremamente bem sucedida, porque talento é o que não falta ali. Então é isso, a gente teve o nosso brasileiro infantil aí, a gente sabe que a nossa ginástica brasileira tem problemas de renovação, mas eu fiquei, de certa forma, feliz vendo o desempenho dessas meninas, porque traz um pingo de esperança aí, né, para as gerações futuras. Espero que todos os ginastas aqui que competiram o brasileiro infantil sejam bem-sucedidos, que vinguem aí para o futuro, e é isso. Bom, gente, vamos encaminhando aqui para o final dessa edição do Duplo Twist Hablado. Antes de tudo, quero agradecer a você que tem nos escutado e principalmente você que também que acompanha a gente nas redes sociais. Eu acho que dessa última semana, com a cobertura do Campeonato Brasileiro, a gente ganhou vários seguidores novos, então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, bem-vindes. E sintam-se abraçados, aqui a gente está num espaço aberto para discussão, então sempre manda pergunta para a gente nas nossas DMs, que a gente responde. Quando a gente abre caixinha de perguntas também para querer saber também o que vocês querem que a gente fale no podcast, né, as dúvidas de vocês. Então é isso, né? Então vão lá, sigam a gente também. Se você está escutando, não segue a gente ainda. Lá no Instagram, @duplotwisthablado e no Twitter, @duplotwistpod. A gente também tem TikTok agora. Qual é a @ do TikTok mesmo, gente, que eu esqueci? É isso aí, gente. A gente tem TikTok, mas a gente não tem @. A gente tem arroba sim, gente. Nossa, os nossos social medias vão ser demitidos. É Duplo Twist Habla. Duplo Twist Habla. Mas assim, se jogar Duplo Twist Hablado, você acha. Gente, a nossa... É uma rede assim, não vão né, esperando já grandes produções, a gente está se esforçando, né? Inclusive, se quiser apoiar esse projeto, vai no Spotify, dá aquela seguida e dá uma nota, a nota que você achar que a gente merece, mas assim, se for uma nota abaixo de 3, melhor nem ir lá. Né? Não, brincadeira, gente. Dá para avaliar os episódios, tem uma caixinha que aparece no Spotify, então, se discordou, eu sei que a gente fala muita coisa, a gente é muito pitaqueiro, a gente fala, enfim... A gente tá aqui todo mundo sentado, comentando o trabalho de muitas pessoas, e eu sei que às vezes pode soar de alguma forma, mas a ideia, se a gente tá falando é porque a gente se importa muito, e a gente em algum lugar tenta trazer um pouco dessa visão de fã, e é isso, gente, espero que continue apoiando o nosso projeto, que estamos muito felizes. E, gente, queria agradecer também a Malu e o Ursi por terem ido lá no Brasileiro representar a gente. Ficaram muito cansados, gente. Muito trabalho, né, gente? Mas queria agradecer vocês em nome de todo mundo. E é isso. Fofo. Ai, dessa vibe assim, meio Natal, né? Meio festa de fim de ano. Queria agradecer também. Confraternização. Não, gente, mas sério, eles arrasaram muito. Não, queria agradecer a receptividade da CBG e da Federação Baiana de Ginástica. Que, eles deram um espaço pra gente que a gente nunca imaginou 6 meses atrás que a gente teria. De estar ali dentro do ginásio cobrindo, filmando as séries, levando para vocês esse conteúdo que a gente sabe que para os fãs é muito importante. Então a gente sabe que, a gente, uns meses atrás, tinha 100 seguidores no Instagram, a gente tava ali, capinando mato, e eles ainda assim acreditaram na gente, no nosso conteúdo, e fizeram esse convite, receberam a gente muito bem, então queria agradecer aqui, porque eu acho que esse tipo de espaço tem que ser valorizado.
Então é isso, gente. Muito obrigado novamente pela audiência e até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.